Muito boa noite, estamos aqui uma vez mais, iniciando mais um podcast. Esse que vos fala é o Marcial, professor da disciplina de Patologia Geral, e estou aqui com o segundo período, e estamos com um assunto relevante, para que possamos aí, junto com as meninas aqui, que vai ser apresentada a seguir, sobre uma reflexão que talvez outrora não é muito comentada nos dias nossos, né, nem dos profissionais, mas que tem uma suma relevância para a população também. E vamos aí, né, conduzir esse assunto e aprender um pouquinho, né, compartilhar nossos conhecimentos, né, sobre esse grande tema. Quando a gente fala de anquilose dentária, percebe-se que parece ter uma outra anquilose também junto, não só dentária, mas o foco aqui hoje é a parte dental. Mas eu queria que vocês comentassem sobre um pouco o fato histórico, né, desse tema, e também se há possibilidade de outras partes do nosso corpo também ter essa doença também, essa patologia. Fique à vontade. Bom, primeiro o contexto do que é a anquilose, né, que é uma patologia no qual o dente está ligado diretamente ao osso alveolar, ele não tem os ligamentos periodontais, e essa condição, ela causa a falta de mobilidade naquele dente, né? Com o tempo ele vai afundando ali na arcada, ele não vai se mover, por exemplo, no uso de um tratamento ortodôntico. E a anquilose, então, a gente pode definir como uma falta de movimentação daquele tecido. Então, em articulações a gente pode ter uma anquilose também, né? No caso, hoje a gente fala sobre a anquilose dentária, mas existem em outras partes do corpo. Interessante. Mais alguma questão, meninas, para comentar sobre essa primeira parte desse tema? Sobre, no geral, anquilose, ano histórico, tem algum relato de alguém, quem descobriu? A gente pesquisou, aparentemente a anquilose é algo muito antigo, né? Sim. Por não ser somente na região bucal, e foi algo que foi percebido através da região bucal por conta do formato do dente, que fica diferente dos outros da nossa boca. Então, aparentemente as pessoas se interessaram por esse tema, né? Viram que tinha essa condição, essa patologia, e pesquisaram mais a fundo o que é a anquilose dentária. Legal. Aqui, pelo que foi comentado anteriormente, que tem duas alunas que são já assistentes, né, na clínica, já são auxiliares. É comum essa prática, essa patologia em clínicas? Marcel, como que eu posso dizer? Não é tão comum, mas também não é algo muito raro, tá? Geralmente, como eu falei, é perceptível, dá pra ver quando você tem anquilose. Tem muitos casos que dá geralmente em dentes descidos, mas em permanentes também. Então, ao longo da nossa conversa, a gente vai mostrar para vocês a diferença, como que é perceptível o tratamento e clinicamente também como que a gente é diagnosticado. Legal. É interessante, né? Porque quando a gente fala de parte clínica, então vem vários fatores em junto aí no mesmo contexto. Então, primeiro vamos separar. Qual que é a causa, a primeira causa da anquilose? Qual que é a primeira? Vem de nascença, não vem? Mais em idoso, mais em adulto, crianças? Comenta para nós. Eu acho que pode ser associada a fatores de traumas, como, por exemplo, a luxação. Pode também estar associado a fatores genéticos, né? Também pode estar associado ali a fatores como, por exemplo, infecções periapicais. Então, assim, é um processo, né, cheio de sistemas que fazem com que cause a anquilose dentária. Então, são vários fatores associados. Tem um fator mecânico, né? Hoje em dia a gente vê muitos jovens com uso de aparelho ortodôntico irresponsáveis, por falta, às vezes, de um profissional qualificado, também por falta de conhecimento, né? Ou por seguir modinha. Então, gente, tem que prevenir, tem que pesquisar a fundo. Não é somente um aparelho, né? Tem vários outros fatores que podem acarretar, prejudiciando mesmo a nossa arcada. E não é somente estética, é funcional, é a parte oclusal do paciente, tanto na fase da infância, tanto na fase adulta também.
Legal. Tem até uma pergunta aqui, essa aqui eu até vou, né, até fiquei meio surpreso. É um comentário. Pode acontecer em dentes decíduos ou permanentes? É mais vista em dentes decíduos. Decíduos. Sim. O que é dente decíduos? Vamos falar para o nosso... Dente de leite. Dente de... Porque se você falar dente de leite, o pessoal conhece, né? Legal. É uma questão... Isso é meio técnico, tá, pessoal? Mas para quem está nos assistindo vai entender que perfeitamente bem definido. Então é o dente de leite, os primeiros... Os dentes da fase da infância que você troca ao longo do seu desenvolvimento ósseo ali, da sua desenvolvimento mesmo pessoal da criança. Alguma de vocês tinha conhecimento do tema já ou foi novo? Para mim foi novidade. Foi novidade? Eu já vi, mas eu não sabia o que era. Eu já tinha conhecimento, né, por já presenciar, mas nunca pesquisei muito a fundo. Interessante, né? Muito interessante. Vamos falar um pouquinho agora da questão do tratamento. Aí como que é? Beleza, você identificou, foi na vida, identificou o dente, né? Beleza. Como que é o tratamento? Tem que ser extraído? Qual que é o certo? Porque pela anatomia que já foi falada, então o certo é extrair, né? Extração, é isso mesmo? Varia o caso. Diagnosticado precocemente em uma criança, por exemplo, um dentinho de leite, tem aparelhos que podem ajudar com isso. Tem um mantenedor de espaço que usa junto ao tratamento ortodôntico, né? Que coloca no aparelho. Em casos mais graves, tem que fazer a remoção do dente, né? Que pode ser reabilitado com uma prótese, um implante. Mas assim, quando diagnosticado em crianças, é mais tranquilo, né? O tratamento ortodôntico pode ajudar. Se for um dentinho de leite que já está próximo a ele ser extraído já, também é mais fácil, porque o permanente ele já está chegando ali. Aí só tem que tomar cuidado para manter aquele espaço, para não prejudicar a erupção do dente permanente. Então, tem tratamentos mais conservadores em relação a isso. E clinicamente, como a gente pode diagnosticar, é através da tomografia, da radiologia, né, da radiografia panorâmica, porque é essencial esses dois exames, para que o dentista possa fazer alguma coisa, né. Primeiramente, a gente tem que vir com a anamnese e com os exames muito bem feitos do paciente para estar diagnosticando e ajudando a tratar essa patologia. Perfeito. Muito legal. Outra coisa que me chamou a atenção aqui durante o comentário de vocês é que, por exemplo, às vezes o paciente vai na clínica fazer uma limpeza, por exemplo, uma limpeza de rotina, uma avaliação de rotina, né? E aí você detecta isso. Como que seria a ética? Vamos supor, você viu na criança e você precisa informar a mãe, o pai, que ela tem aquele problema. Como que tem que ter uma ética para você falar? Porque o cara vai falar assim, tá, mas eu vim aqui só para uma finalidade na clínica, não vim para outra, pra você descobrir problema no meu filho, um exemplo. Como que você abordaria esse paciente? Você fez uma limpeza e no manusear ali, você, opa, tem algo aqui que não está legal. Como seria a orientação? Eu quero ouvir vocês, todos vocês, o que vocês fariam na clínica, por favor? Acho que assim, o primeiro passo é perguntar aos familiares daquela criança, né, os pais, os responsáveis, se eles já tinham conhecimento sobre essa condição daquele dentinho, né? É uma criança que visita com frequência o dentista? Já foi informado? Então, descobrir primeiro todo o histórico e aí sim informar, olha, é um dentinho que está anquilosado, né? Existem tratamentos para isso, a gente consegue fazer dessa forma e já mostrar uma solução para o problema para não causar algo maior, dar um susto nos pais e um trauma na criança também, né? De ficar preocupada com aquilo, falar, uai, por que meu dentinho é diferente, né? O que causou isso nele? Então, todo o histórico primeiro, para depois já trazer junto com o tratamento sobre aquela condição. Larissa, qual é o seu ponto de vista sobre? No meu ponto de vista, eu concordo assim, plenamente com a Tainá. Eu acho que se a gente diagnosticasse esse dente anquilosado na criança, eu iria abordar os pais, de forma ética, claro, iria perguntar se eles realmente tinham consciência dessa patologia, né, dessa doença, e iria explicar para eles o que ocorre, como que essa doença o que ela faz no dente da criança, iria explicar para ela e já propor uma solução para o problema, né? E também explicaria para eles o fato de o que ela poderia fazer se continuasse ali, se eles não fossem tratar. Claro que é sem assustar, né, os pais, óbvio, e muito menos a criança, mas eu explicaria de forma assim, calma, leve, para eles poderem ter consciência disso, né?
Thaís, qual que é a sua questão? A gente falou ali sobre a ética, né, profissional que temos que ter, mas me relata para mim, por favor, sobre a questão de alguma iniciativa, né, haja visto que vocês fazem parte de um projeto também de um social, mas ao mesmo tempo uma extensão, né, da faculdade. Já levaram isso a público, né, já com as crianças, fizeram algum trabalho com alguma faixa etária sobre anquilose? Chegaram já a esse ponto? Sobre anquilose, não. A gente ainda não chegou nessa etapa. A gente só está tratando sobre o câncer bucal ainda. Legal, relevante, muito relevante no contexto geral, tem que ser prevenido, tem que ser tratado, tem que ter orientação. A orientação sempre é o melhor remédio, não tem dúvida disso. E para encerrarmos, eu preciso que vocês comentem para a gente. Esse tema, ele tem uma proporção relevante para qual âmbito? Geral, mais local, profissionalmente, sempre temos que estar falando. O que é a visão de vocês? É relevante, Marcel, porque não é somente estética, não é somente a parte emocional do paciente. A gente, como futuros dentistas, né, a gente tem que ir primeiro função e depois estética, certo? Muito bom. A função do paciente que tem anquilose dentária é extremamente prejudicial, porque na fase da infância, principalmente, é onde está a formação, né, dos ossos da nossa face, da nossa boca. E a ancilose, ela prejudica muito a oclusão do paciente. Então, se esse paciente não tem uma oclusão adequada, né, que tem que ser uma formação correta, ele vai ter vários problemas futuramente na fase adulta, né? Então, às vezes, a ancilose, como a gente costuma dizer, é uma formação do osso, né, que compacta ali a raiz por completo, né? A gente não tem mobilidade nesse dente. Então, é uma formação óssea por completo ali na região da raiz do dente. Então, assim, é algo que tem que ser prevenido na infância, tem que procurar ajuda. Hoje em dia, graças a Deus, a gente tem vários pontos de apoio nas escolas, né? Na comunidade da cidade, nos postinhos. E os alunos da FAC também, a gente vai muito em escolas para poder orientar tanto os alunos, e a gente vê um resultado muito satisfatório, porque as crianças, elas passam para os pais, né? Eu tenho uma filha de 7 anos, e o pessoal da FAC, de outra turma de odontologia, foi na sala dela, fez a prevenção sobre a cárie, sobre a higiene, e ela chegou em casa contando. Então, assim, não era a minha turma, era outra turma. Então, assim, a gente vê que realmente o conhecimento faz diferença. E principalmente na fase da infância, né, que é os futuros adultos, futuros dentistas, médicos, né, para a nossa sociedade aí. Muito legal. Meninas, muito obrigado. É um assunto bem legal, deveria ser mais comentado, né? Se fosse comentar, a gente ficaria muito tempo ainda falando, né? A gente só comentou só de uma anquilose, tem várias outras, né? A gente não entrou no detalhe ainda de câncer, etc e tal, que também em alguns momentos pode ser cometido. Mas deixamos para um outro tema, e agradeço a todos pela participação, e aquilo que eu sempre digo, a prevenção é o melhor remédio. Muito obrigado.